dia, minhas divas! Tudo bem? Hoje vamos começar uma live com vocês aqui. A receita de hoje foi muito pedida por vocês. Já tem algumas semanas que vocês estão pedindo essa, que é o Pink Limonade, que é uma limonada rosa, tá? Então eu vou fazer um pouco de limão, só que rosa, tá? Então essa vai ser a receita de hoje. Eu vou colocar os ingredientes aqui e começar a mostrar eles pra vocês, tá? Listinha de ingredientes. Eu não salvei. Eu vou salvar aqui, eu vou pegar rapidinho. Voltei! Que bom que não fechou a live. Aqui eu vou mostrar os ingredientes pra vocês. Aqui, agora sim. Então nessa receita nós vamos utilizar 200 gramas de manteiga. Manteiga sem sal, em temperatura ambiente, ponto de pomada. 80 gramas de açúcar mascavo. Eu vou utilizar aqui o açúcar mascavo claro. Já está peneirado, tá, gente? Tira todas aquelas bolinhas que vem no açúcar mascavo. Vamos utilizar o açúcar cristal comum, aqueles que você provavelmente já tem na sua casa. Um ovo comum também, tá? Tamanho médio, que vai equivaler a 50 gramas, tá? Um ovo com 50 gramas. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o meu deu 52 gramas, o meu deu 51 gramas. Você pode jogar um pouquinho da clara fora, é bem pouquinho, tá? Nós também vamos utilizar suco de limão. Eu tenho aqui um suquinho de limão. O limão que eu estou usando no suco é o limão siciliano, tá? É o meu limão preferido para fazer cookies. Eu gosto muito do sabor dele. Ele é bem docinho. Os outros limões são mais azedos, mas esse siciliano ele é bem docinho. Eu adoro utilizar ele nas minhas receitas, tá? Mas se você quiser usar outro limão, você pode utilizar também o outro limão. Esse daqui eu acho que fica perfeito. Mas você pode usar o limão que você preferir, qual você gosta mais. Uma colher de sopa de groselha, aqui tem um pouquinho de groselha. Essa groselha é para deixar o cookie colorido, tá? Ela não vai dar muito sabor aos nossos cookies, ela vai mais dar uma cor. Mas ele não vai ficar com uma cor forte, então vai ficar um rosinha bem clarinho, tá? Essa é a intenção de utilizar a groselha. Você pode utilizar outro suco de fruta, algum extrato de outra fruta que dê essa coloração rosa, tá? Por isso que é Pink Limonada, tá? Que é uma limonada rosa. Oi! Oi, gente, todo mundo que tá entrando aí. Nós também vamos utilizar sal, minha colherzinha de sal, sal comum de cozinha, sal que todo mundo tem em casa, tá? Sal comum. Além do sal tem o fermento aqui, fermento comum, tá? Boa tarde, gente. A farinha de trigo são 350 gramas. Eu também vou utilizar uma farinha de trigo comum. Me perguntaram esses dias sobre quanto que tem que ter de glúten na farinha. Eu sempre escolho uma farinha que tem entre 5,5 e 6 de proteína. Vocês vê no rótulo da embalagem, quando vocês forem comprar no supermercado, vai comprar a farinha, olha atrás no rótulo, vai estar a proteína. A proteína é que vira o glúten, tá? Então, eu sempre pego entre 5,5 e 6. É assim que eu escolho a minha farinha de trigo. A maioria das farinhas de trigo que tem, pelo menos aqui na minha cidade, estão dentro desse número, tá? Aqui o chocolate branco, gotinhas de chocolate branco. Se quiser utilizar uma barra de chocolate picada, pode utilizar a barra também. E, por último, as raspas de limão. Tenho aqui minhas raspas de limão. O que eu fiz? Eu raspei 2 limões Tahiti e 1 limão siciliano. Então tem algumas raspinhas que são verdes e tem algumas que são amarelas, né? Porque o limão siciliano é amarelo. E eu coloquei no forno essas raspinhas. Quando você deixa no forno é bem rapidinho, uns 5 minutinhos no máximo. Você tem que ficar olhando para não queimar. Ele seca tudo, fica bem sequinho. Assim vocês conseguem raspar um monte de limão de uma vez, assar e armazenar, tá? Porque esse daqui, gente, ele fica seco igual, sabe, chá que dura bastante? Igual chá, vocês podem até usar para fazer chá, se alguém quiser passar uma aguinha quente, fica gostoso, um chazinho de limão, tá?
Então é assim que eu faço, porque assim dura muito, muito, muito. Então eu posso fazer um monte de raspa de limão e usando aos poucos, sempre que eu vou fazer uma receita com limão, eu pego um pouco dessas raspas, tá? E o sabor dela fica bem concentrado, fica bem gostoso. O sabor do limão. Então vamos começar a receita. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Qualquer dúvida mesmo é só vocês perguntarem. Então eu vou começar pegando aqui meu recipiente, tá? Eu vou fazer essa receita na batedeira. Quem não tem batedeira consegue fazer na mão. Da mesma forma, só seguir os mesmos passo a passo. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser acrescentar a manteiga, que está em temperatura ambiente, em ponto de pomada, aqui dentro do meu recipiente. A manteiga ela tá bem macia, ela não tá derretida, tá? Não é uma manteiga derretida. É uma manteiga bem gostosa. E nessa manteiga eu vou acrescentar tanto o açúcar cristal quanto o açúcar mascavo aqui. E deixa eu pedir desculpa aqui pra vocês, porque eu esqueci de colocar a luva. Aqui, eu deixei ela aqui do lado e esqueci de pôr. É importante utilizar luva. Na verdade, gente, se vocês lavam bem a mão de vocês antes de começar a fazer a receita, não tem necessidade de usar luva, tá? Mas eu gosto muito de usar luva, pra mim é muito importante usar luva, porque eu sempre tô com algum machucadinho na mão por causa dos meus gatos. Então é bem importante manter assim a higiene, tá? Então eu sempre uso luva. Moi, eu não vi direito o que você explicou sobre as raspas de limão, pode dizer novamente? Posso. Quando eu vou fazer uma receita que vai limão, eu raspo o limão, pego o ralador e passo raspando o limão até sair as raspinhas dele, né? Vai ficar assim as raspinhas. Eu pego essas raspinhas e coloco em uma assadeira. Levo essa assadeira pro forno. Pro forno, a temperatura é mais ou menos uns 100 graus, não precisa ser um forno muito quente. E eu fico olhando, é mais ou menos uns 5 minutos, né? Eu fico olhando até secar essas raspas, porque quando a gente raspa do limão, ela tá úmida, né? Porque o limão tem o suco dentro dele, tá? É uma planta, então ela tá úmida, ela tem o pouco de limão nela, de suco de limão nela, né? É bem pouco, mas tem a umidade dela. Então eu pego e levo no forno e asso bem rapidinho. Aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ela fica enroladinha, tá vendo? Umas bolinhas assim. Quando ela vai secando, ela vai enrolando. Ela fica com esses formatos de bolinha. Não sei se dá pra ver na câmera aqui. Não dá pra ver na mão também, pior ainda. E eu seco o limão. Sempre que eu vou fazer uma receita de limão, com sabor limão, eu uso raspas, porque as raspas trazem sabor pro limão, traz uma textura diferente também, né? E eu uso as raspas sempre em receitas que vai limão. E eu seco. Porque assim, eu não trago a umidade do limão para minha massa de cookies e essas raspas duram bastante. Então eu consigo pegar alguns limões, raspar todos eles e assar e depois armazenar. Eu pego esse limão, o que eu não vou usar de raspa, guardo num potinho de vidro com tampa e dura muito, muito, muito. Porque ele está totalmente seco, desidratado. Ele está desidratado aqui, as raspas do limão. E você não precisa usar só para fazer cookie, você pode usar em qualquer receita que você for fazer um bolo de limão, por exemplo, vocês podem utilizar essas raspas. Ou se quiser fazer um chá também. Então você coloca, como se fosse passar um café, no lugar do pó do café, coloca essas raspas do limão, coloca a aguinha quente, fica uma delícia. Tá? Então é por isso que é assim que eu faço o processo dessas raspas, tá? Ela é um verde bem mais forte, bem mais claro. Depois que eu passo no forno, ela fica assim mais marronzinha, tá? Mas tome cuidado porque é muito fácil queimar. Por isso eu falei, fica olhando no máximo 5 minutos. De nada. Então, gente, voltando à receita. Aqui eu adicionei a manteiga, o açúcar cristal e o açúcar mascavo. E eu vou fazer essa receita de limonada rosa. Se eu fosse fazer um cookie tradicional, ou se eu fosse fazer um cookie de chocolate, ou se eu fosse fazer qualquer outra receita de cookie, essa etapa é a mesma, tá? O nome dessa etapa eu chamo ela de estruturar, porque é onde a gente começa a criar a estrutura da nossa massa de cookies. Como assim começa a criar estruturas?
A manteiga, quando a gente vai bater a manteiga com açúcar, as moléculas do açúcar se expandem e se aderem às moléculas da manteiga. E isso vira um outro composto químico, né? E esse composto, vocês vão ver, ele é um composto claro, essa massa vai ficar bem clara, ela vai ficar bem fofa, ela vai ficar bem macia. E é isso que a gente precisa para que na hora que for assar nossos cookies, ele mantenha estruturado, que seja aquele cookie altinho, gordinho, tá? Então a gente tem que começar a criar a estrutura dele para sustentar ele, para ele conseguir ficar aquele cookie altinho, gordinho, tá? Então para isso a gente faz essa etapa. Eu vou usar essa raquetezinha aqui. E vou bater. Então, qual é o ponto de bater? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas vocês vão bater até vocês verem que mudou a cor da massa. Ela vai ficar mais clara. Eu vou começar a bater, ela vai estar um marronzinho, depois ela vai ficar bem mais clarinha, quase perto de um branco, tá? Ela vai mudando a cor, a textura. Se você fizer essa massa na mão, você vai sentir que ela vai ficar mais leve quando ela mudar de cor também. Então esse é o ponto certo. Isso significa que a gente mistura corretamente a manteiga com o açúcar e a gente já começou a criar a estrutura da nossa massa de cookies. Não, essa massa não vai bicarbonato, a gente vai usar o fermento nessa receita e não bicarbonato, porque eu quero que o cookie fique mais claro, o bicarbonato deixa o cookie mais escuro, tá? Então vou bater aqui os ingredientes. Para raspar aqui as laterais, tá vendo que tem ingrediente grudado, e depois eu vou voltar a bater, tá bem? Ainda não chegou no ponto, falta um pouco, mas as laterais não tá pegando, né? Então eu vou raspar aqui apenas para pegar as laterais e conseguir ter uma massa homogênea, né? Para ter uma massa homogênea, todos os ingredientes têm que estar misturando da forma certa, e tem que estar misturando, não pode ficar deixando o ingrediente nos cantinhos. Agora eu vou voltar a bater. Vocês conseguiram observar a mudança da cor da massa? Ela fica bem mais clara. Estou na velocidade máxima aqui, tá? Aqui é a máxima. 10, número 10. Pronto. Outra coisa importante para falar para vocês é que quando vocês forem fazer essa massa, a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. Se a sua manteiga estiver gelada ou se a sua manteiga estiver derretida, esse ponto não vai ficar assim, tá? Ele vai ficar bem diferente. Então é importante que você use a manteiga em temperatura ambiente. As raspas não podem ser in natura? Pode ser sim, tá? É que eu sempre uso seca e sempre me perguntam por que eu uso seca ou querem usar como eu uso, tá? Eu sempre uso seca, mas se você quiser usar in natura, você pode utilizar. Quando você tem uma produção maior, é mais interessante utilizar assim, porque assim você coloca um funcionário para ficar raspando e assando, e depois sempre que você for fazer a receita, você só vai pegando a raspa, tá? Porque se toda vez que você for fazer uma receita de limão, você tiver que raspar na hora para colocar na massa, vai muito tempo, tá? Então você pode assim usar in natura.
Mas quando você tiver com bastante encomendas, é interessante você fazer dessa forma, tá? Se você consegue otimizar o seu tempo. Ai, que massa bonita, gente. Aqui, olha. Bem linda. Bem clarinha. Quando vocês não... Como chama? Peneiram. Quando vocês não peneiram o açúcar mascavo, nesse momento dá pra ver todas as bolinhas de açúcar mascavo. Fica muito nítido. E sempre acontece de alguma aluna, alguma seguidora, manda pra mim foto de perfil de Instagram de cookies de outra pessoa e fala: nossa, Mônica, olha aqui, ela não peneirou o açúcar mascavo. Porque dá pra ver mesmo, tá? E quem tem um pouquinho mais de conhecimento consegue perceber quando a pessoa não quis peneirar, que a pessoa ficou com preguiça de fazer direito a receita, hein? Então toma cuidado. Então eu vou quebrar aqui o ovo, tá? Agora eu vou adicionar o ovo. Por que eu vou adicionar o ovo? O que o ovo vai fazer? Eu não disse que essa mistura da manteiga com açúcar a gente cria a estrutura da nossa massa? O ovo vai estabilizar essa estrutura. Ou seja, nas próximas etapas que eu estiver mexendo na massa e na hora que eu estiver assando a massa de cookies, eu não vou perder a minha estrutura, porque o ovo ele vai estabilizar toda essa estrutura, tá? Emulsificar, o nome certo. Então eu vou quebrar aqui a gema do ovo, tá? Eu tô quebrando a gema do ovo. Eu vou adicionar metade do ovo aqui. E eu vou bater e depois eu vou adicionar a outra metade. É importante, importantíssimo, que o ovo esteja na mesma temperatura da manteiga, tá? Se não estiver na mesma temperatura, a sua massa vai talhar. O que é isso, uma massa talhada, Mônica? A sua massa não vai ficar homogênea, porque os ingredientes não vão se misturar. Eu fiz cookie essa semana e não peneirei o açúcar. Oh meu Deus, vou peneirar na próxima vez, hein? Eu sempre esqueço de peneirar o mascavo, fica mesmo os pontinhos, fica assim os pontinhos. É uma questão de qualidade, sabe? Quando você não peneira, fica os negocinhos, gente, dá pra, quando você for comer, você sente. Eu também não peneiro, porque faço em casa o açúcar e daí fica mais melado. Ah, que interessante, você faz mesmo o seu próprio açúcar, então a quantidade que você vai colocar é bem menor do que eu coloco aqui na minha receita, tá? Porque o seu tem uma concentração bem maior de melaço, esse melaço traz muita umidade para a massa, tá? Quanto tempo você tira os ingredientes da geladeira? Uma meia hora, mas depende muito do dia, né? Quando tá mais quente eu posso tirar um pouco depois, quando em dias mais frios um pouco antes. Então, eu não sei como é na sua cidade, você tem que ir testando, na verdade. Isso é um teste. E agora eu vou bater aqui esses ingredientes, tá? Assim que você vê que misturou bem o ovo, você não tá vendo mais ovo, a massa tá homogênea, vou pegar o restante do ovo e adicionar aqui. Vou raspar as laterais que não tá pegando novamente, depois eu volto a bater. Influencia na estrutura peneirar ou não peneirar? Influencia um pouco sim, sabe por quê? Porque o açúcar ele tem que aderir na molécula da manteiga, né? Que eu expliquei pra vocês. E se o açúcar tá um pelotinho, ele não consegue fazer isso. Mesmo a gente colocando na velocidade mais alta na batedeira, não tem essa reação, essa mistura dos dois, tá? Porque quando a gente faz um cookie pra ter a estrutura perfeitinha dela, o cookie divino que eu chamo, os ingredientes eles têm que reagir da forma correta um com o outro, tá? Não é só a gente misturar os ingredientes, tem que ter todas as reações químicas certinhas do jeito certo, tá? Normalmente são só peneirados os açúcares, tá bem? Eu vou raspar aqui em volta, que não tava pegando as laterais, e vou voltar a bater. Na verdade, gente, todos os ingredientes que são secos, né, tem que ser peneirados. Não é só açúcar mascavo, açúcar cristal, a farinha de trigo. Quando a gente quer ter um produto de alta qualidade e padronizado, principalmente se vocês estão vendendo, né? Se você está fazendo só para consumo próprio,
aí não precisa ser tão exigente, né? Mas se você quer vender, pegar um produto de alta qualidade, é importante você peneirar todos os ingredientes. Vou voltar aqui a bater, porque eu raspei as laterais, né? Só para dar uma massa uniforme. Se o cliente for comer os seus cookies, uma hora ele sente as bolinhas do açúcar mascavo, outra hora ele não sente. Uma vez tem bastante, outra vez tem pouco, coisa assim. Ele para de comprar, porque às vezes ele vai gostar do cookie, às vezes não. Tem gente que vai gostar das bolinhas, tem gente que não vai gostar. E agora eu vou adicionar sabor à minha massa de cookies, né? Como esse cookie é de limonada rosa, eu vou adicionar um suco de limão e a groselha. Se eu estivesse fazendo uma massa tradicional de cookie, nesse momento eu não ia adicionar esses dois ingredientes, eu ia adicionar o quê? Um extrato de baunilha ou uma pasta saborizante de baunilha, tá? Aí eu faria uma massa tradicional. Mas como eu estou fazendo uma massa de limão, então em vez de adicionar a baunilha, eu vou adicionar o limão. Então é assim que a gente dá. Agora é o momento que a gente vai escolher o sabor da nossa massa de cookies, tá bem? Cookie pra mim ainda é um mistério. Algumas receitas manteiga gelada, outras temperatura ambiente. Eu não sabia que pode bater tanta manteiga com os açúcares. Existem vários métodos de confecção de cookies, assim como o bolo. Tem vários métodos de confecção de bolo, de vários alimentos, né? Tem várias formas que você pode preparar cada alimento. Eu ensino o método que eu faço aqui, que é o método que eu mais gosto. O cookie fica muito estruturado. Você consegue pegar a massa de cookies que eu faço e transformar ela num ovo de Páscoa de cookies, numa torta de cookies. Você consegue trabalhar ela muito fácil para rechear com qualquer recheio. O recheio não vai vazar, a massa vai ficar saborosa, vai ficar uma massa leve, bem estruturada. Ah, eu quero um cookie mais baixinho. É só você modelar, você consegue ter um cookie mais baixinho, ou você modela para ele ficar mais altinho. Então o método que eu uso, que é o meu método de confecção, que faz os cookies divinos, é dessa forma que eu estou passando aqui para vocês, tá? Existem outros métodos de confecção, existem, como qualquer outro alimento, tem várias formas que você consegue preparar. Até arroz, né, gente? A minha mãe, quando vai fazer arroz, ela coloca água fria. O meu pai, quando ele vai fazer arroz, primeiro ele ferve água, depois ele joga água quente no arroz, sabe? Então cada pessoa, cada cultura, cada região faz de uma forma diferente. Eu faço dessa forma. Eu já tentei fazer de outras formas também. Essa foi a melhor que eu encontrei, a mais fácil de fazer, muito gostoso. As pessoas adoram os cookies feitos dessa forma. É difícil dar errado, tá? Eu uso essa forma, que é a que eu mais gosto de todas. Então, minha receita, você nunca vai me ver usando uma manteiga gelada, ou uma manteiga derretida, ou uma manteiga marrom, tá bem? Eu vou sempre usar manteiga em temperatura ambiente para fazer desse meu método, tá? Então agora eu vou adicionar os ingredientes saborizantes à minha massa, que vai ser o meu suco de limão, e a groselha. E agora eu vou bater. Essa parte não precisa bater muito, porque é só para misturar o ingrediente de sabor. O ingrediente de sabor não vai alterar a sua estrutura, tá? Ele não vai criar estrutura, ele não vai influenciar no resultado, tá? Ele é só para sabor mesmo. Quando me sobrar um dinheiro, eu ainda farei o seu curso. Você é uma ótima professora. Obrigada. Oh, de nada, meu bem. No meu curso, não sei se vocês sabem, tem a opção de boleto parcelado. Então você consegue parcelar em 12 vezes e fica baratinho por mês, menos de R$50. Cheguei atrasada, mas não podia perder essa receita. Oi, Nanda, que bom te ver por aqui. A gente, Nanda é minha aluna dos 2 cursos.
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar pra ela sobre como é o curso, né? Eu sou um pouco suspeita pra falar sobre isso. E aqui a minha massa, gente, ela ficou rosinha. Deixa eu ver, deixa eu colocar mais perto pra ver se vocês conseguem ver. Não tá parecendo rosa no vídeo. Não tá rosa no vídeo, mas ela tá um rosinha clara aqui pra mim. Essa iluminação, gente, essa iluminação. Então, ó, olha o ponto, que linda. Ai, que chato, gente, não tá aparecendo rosa pra vocês aqui. Eu tô olhando na câmera e não tá rosa, mas pra mim tá um rosinha bebê, sabe? Um rosinha bem clarinho, muito fofo. Levanta com a espátula. Sim. Ó, gente, vocês já conseguem ver a estrutura. 2 cursos maravilhosos, me deram toda a autonomia para crescer. Ah, que ótimo, Nanda. Jogando. Levanta com a espátula. Ah, ficou rosinha, gente. Tá rosinha, tá a cor da groselha. Tá a cor da groselha. Um rosinha bem clarinho. Que é a intenção desse cookie, é que ele fica um rosinha bem clarinho. Eu acho que depois, quando eu for tirar a foto, talvez fique mais o rosa, porque eu consigo mexer na iluminação, né? Eu já vou adicionar aqui essas raspas de limão também. Isso porque eu faço as lives sem filtro, hein? Se colocasse um filtro aqui, aí sim não ia estar rosa. Ó, coloquei as raspas e vou mexer. Misturar. Pronto. E agora, gente, eu vou adicionar a farinha de trigo. Eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui. Peneirada. Ó, farinha, pelotinhos de açúcar mascavo, como vocês estavam falando, às vezes até passa, né? Mas um pelotinho de farinha de trigo, não, hein? Nossa, gente, fica horrível. A pessoa vai comer, tem um pelote de farinha de trigo, hein? Sempre peneira os ingredientes. Dá pra ver que tá rosinha. Aê! Alguém tá conseguindo ver que tá rosinha. Eu coloquei aqui um pouco da farinha de trigo. Eu já vou adicionar também o meu fermento e o sal. Tá? E vamos misturar. Vamos ver se ele fica mais rosa agora com a farinha de trigo. Pra mim ainda tá bem rosinha, tá muito bonitinha essa cor. Muito bonitinho, muito menininha. Aqui, vamos ver se agora vocês conseguem ver melhor rosa. Ainda não, né? Olha, ainda tá rosinha. Bem clarinho. É bem clarinho mesmo. É pra ficar bem clarinho. Essa é a intenção. Agora eu vou adicionar o restante da minha farinha de trigo. Mexer mais um pouquinho. Quem quiser uma cor mais forte, se quiser adicionar um pouco mais de groselha para ficar mais forte, ou se quiserem adicionar corante rosa, pode adicionar corante também. Na verdade, a intenção de colocar a groselha é para ela ser um corante natural, né? Por isso eu coloquei a groselha, mas quem quiser adicionar aquele corante rosa bebê, pode pôr. Você não faz essa parte na batedeira? Eu faço sim. Eu só misturo um pouco antes de colocar na batedeira, porque a minha batedeira não tem aquela parte que vem aqui em cima, sabe? Pra não espirrar. Aí quando eu adiciono farinha de trigo, se eu já adicionar, colocar na batedeira, sai voando farinha de trigo pela minha cozinha toda. Então eu dou uma misturada da farinha de trigo aqui na mão e depois eu coloco na batedeira. Mas se vocês estiverem fazendo essa receita na casa de vocês, vocês podem fazer direto na batedeira, tá? Não precisa parar. Na verdade, todas as etapas que eu tô parando aqui, vocês nem precisam desligar a batedeira, é só ir adicionando os ingredientes. Já bate o açúcar com a manteiga, já coloca o ovo, sabe? Vai colocando os outros ingredientes. Não, eu não vou adicionar corante.
Esse aqui eu vou usar a groselha mesmo com corante natural, tá? Eu não vou adicionar corante, mas se você quiser, Nanda, você pode colocar corante. Tem aquele corante em gel, tá, gente? Tem um que é rosa bebê que fica muito bonitinho, vai combinar bastante com esse cookie. Eu tô usando a groselha com corante natural mesmo, então não vou adicionar o corante. Quem quiser adicionar corante, vocês adicionam o corante junto com o ovo. Vocês colocam o corante no ovo, dilui o corante no ovo e depois adicionam o ovo na receita da mesma forma que eu fiz, tá bem? E agora eu vou bater na batedeira. Olha, vocês conseguem ver que tá limpando aqui as laterais. A massa vai ficando mais firme, ó, ela vai juntando a massa no meio e vai limpando as laterais. É assim que é o ponto que tem que ficar a massa, tá, gente? Ó, minha batedeira fica só um pouquinho de massa, ó, não é uma massa grudenta as minhas massas. Bem linda. Olha aqui o ponto da massa, gente. Eu vou adicionar a gota de chocolate ainda. E aqui, não dá pra ver que tá rosa? Caramba. Esse aqui é o ponto da massa, tá? Ó, a massa é bem firme, eu vou mexer nela aqui, ó. Vocês podem ver que, ó, nada de grudar nas minhas mãos, tá? Ó, ela bem firminha. Bem rosinha. Se fosse fazer o cookie de chocolate, se fosse fazer o cookie tradicional, é o mesmo ponto, tá bem, gente? É o mesmo ponto da massa. O que vai mudar vai ser a coloração e o sabor, né? Mas é esse mesmo ponto. Vocês conseguem ver aqui, ó. Sai toda a massa da lateral. Se estiver fazendo na mão, é a mesma coisa, tá? Quando você sentir que desgrudou toda a massa vai desgrudar da batedeira, do recipiente, vai desgrudar da espátula. Parece amarelo pra mim, amarelo, Nanda! Então, mas eu tô olhando aí na tela do celular e tá como se fosse uma massa tradicional, a cor, sabe? Um marronzinho. Mas olhando aqui assim, não, ela tá rosinha mesmo, ela ficou da cor certa. E se for de chocolate, eu acrescento quanto? A de chocolate é uma exceção. Você tem que colocar um pouco mais de chocolate, colocar um pouco de amido e tirar um pouco de farinha de trigo, tá? Então a receita de chocolate é um pouquinho diferente. E tem no meu perfil. Tem no YouTube. Vai no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo ensinando a fazer o cookie de chocolate. Agora tá creme. Ai, gente. E agora eu vou adicionar as gotas de chocolate. Eu vou adicionar chocolate branco, tá? Eu comprei essas gotas pequenininhas, gente. Olha que lindinhas. Eu vou adicionar agora essas gotas de chocolate branco. Se fosse uma massa tradicional, eu ia adicionar gotas de chocolate meio amargo, porque eu amo chocolate meio amargo. Você pode adicionar chocolate ao leite, pode adicionar o meio amargo também, ou chocolate branco, enfim. Qual o chocolate que vocês gostam mais? Que groselha você usou? Boa pergunta. Porque eu peguei da minha mãe, eu nem sei. Mas eu usei essas comuns de supermercado, ela compra pra fazer salada de fruta, sabe? É xarope, né? Xarope de groselha. Foi isso que eu adicionei. E agora eu vou bater, gente, é rapidinho, é só pra misturar as gotas de chocolate na massa. Talvez com o branco da gota de chocolate dê pra ver melhor o rosinha da massa. Ficou um rosa bebê bonito. Nossa, sabe, esse cookie ia ficar bom pra chá de bebê, sabe? Fica muito bonitinho. Deixa eu tirar aqui. Não vou mais usar a batedeira. Aqui, ó. Agora tá parecendo mais rosinha com esse contraste do branco, né? Toda a massa tem que ir chocolate, independente do sabor ou se é recheado ou não.
Esse tipo de cookie que a gente faz aqui, o cookie americano, o nome correto dele, a gente só fala cookie, né? Mas nos Estados Unidos eles chamam chocolate chip cookies, que traduzindo é biscoito com gotas de chocolate. Então sim, todos vão gotas de chocolate, por ser característico desse tipo de biscoito, de cookie, tá? Por isso todas as receitas vocês vão ver que vão gotas de chocolate. Mas se você quiser fazer sem a gota de chocolate, você ainda vai ter uma massa muito gostosa, tá? Uma massa muito saborosa. Mas para ser característico, se você for vender, as pessoas vão esperar que tenha gota de chocolate mesmo, tá? Para ser característico como chocolate chip cookies. Por isso, toda a receita vocês vão ver com gotas de chocolate. Aí você pode alterar, tem vários tipos de sabores de gotas de chocolate, né? Ou usar chocolate em barra. Também tem essa opção. O chocolate, quando embala, gruda tudo no saquinho plástico. Depois de assado, o cookie de chocolate não é pra grudar, não. Na minha opinião, sim, seria um cookie de chocolate. Ainda seria um biscoito sem o chocolate. Mônica, pode falar qual marca as gotas de chocolate branco? Eu uso da Cical, tá? Da Cical. Eu posso mostrar foto pra vocês da embalagem depois, tá? Que eu terminar a live. É Cical, S-I-C-A-O. É muito gostoso. Nossa, eu amo o chocolate dessa marca, é muito gostoso e não é caro, tá? É um excelente custo-benefício. Qualquer chocolate dessa marca é muito bom. É a mesma empresa que faz o chocolate, aquele chocolate belga super caro, o Callebaut, tá? É a mesma empresa, só que é a fábrica no Brasil. Então é muito mais barato do que o belga, mas a qualidade é excelente. Porque eu vejo pessoas postando só massa com recheio. Existe essa opção. Eu fiz na última live eu fiz os cookies recheados com banoffee, né? Que eu recheio com caramelo e banana. Esse eu não coloquei gota de chocolate na massa, porque eu achei que se colocasse gota ia ficar demais. Ia ficar muito enjoativo, aí eu não coloquei. Então às vezes você vai ver sim pessoas fazendo dessa forma. Mas se você for ver receita tradicional, se você for procurar as receitas americanas, todas têm gotas de chocolate, tá? O meu também gruda, uso o Cical Gold meio amargo. O branco também usa da Cical? Sim, sempre uso o Cical. Aquele cookie de limão que você fez com açúcar de confeiteiro, não vai as gotas, né? Aquele lá não, mas aquele lá não é chocolate chip cookies, aquele lá é crinkle cookies. Aquele lá não vai gotas, aquele lá é outro tipo de cookies. É que cookies nos Estados Unidos, né, traduzindo, significa biscoito. Então tem vários tipos de biscoito, né, que eles fazem. Vários tipos de cookies. Aqui a gente normalmente fala cookie quando é o chocolate chip cookies, né? E os outros a gente chama de biscoito, de bolacha, dá outro nome. Então aqui, gente, eu embrulhei a minha balança porque eu vou começar a fazer as bolinhas com a massa do cookie, tá? Então eu embalei minha balança. Pra quê? Primeiro o item higiênico, né? Porque eu uso essa balança para pesar todos os ingredientes, todas as coisas, um monte de massa, um monte de receita, todo dia eu tô usando essa balança. Então sempre que eu vou colocar uma massa aqui, é higiênico sim você colocar um plástico embaixo para não grudar, não contaminar, né? Então é interessante. E outro motivo, aumenta a vida útil da sua balança, porque ela vai estar sempre protegida com plástico, né? Então não fica entrando ingrediente, principalmente ingrediente em pó, né? Às vezes vai pesar farinha de trigo, que é difícil, né? Sempre sai um pouquinho. Então tem essa proteção. Eu vou fazer as bolinhas de cookies e colocar aqui, então eu vou cobrir aqui com plástico filme também. Red Velvet com cream cheese. Você recomenda usar gotas? No Red Velvet eu gosto de usar gotas. Isso, gente, como eu posso falar? Eu acho que é mais pessoal, não existe uma regra. Você tem que usar gotas, você nunca pode usar gotas nessa receita, tá? É mais pessoal de vocês, vocês veem o que vocês querem, o que vocês acham melhor. O cream cheese, normalmente, se compra um cream cheese daquele realmente que é bom, aquela marca que é realmente boa, que é um pouco mais caro, às vezes as pessoas não colocam as gotas de chocolate, para a receita não ficar muito cara. Tem essa questão também, né? Quando a gente vende cookies.
Então eu vou fazer uma modelagem um pouquinho diferente. Normalmente eu faço boleado. O que é boleado? Eu pego a massa, né, e enrolo assim. E asso o cookie assim, né? Coloco essa em geladeira. Hoje eu vou fazer uma modelagem um pouquinho diferente. Desculpa perguntar, eu não vi limão. É siciliano? Sim, eu utilizei limão siciliano. Eu coloquei o limão, depois que eu adicionei o ovo, eu adicionei o suquinho de limão, tá? Junto com a groselha. Você sempre boleia após finalizar? Nem sempre, às vezes eu embalo a massa já assim, eu pego toda a massa aqui e embalo e levo na geladeira, tá? Às vezes eu faço as bolinhas, às vezes não. Isso depende um pouco da sua rotina, do seu espaço também. Porque, por exemplo, quando eu tenho muita encomenda, eu prefiro bolear na hora de assar e não antes de colocar na geladeira, porque assim eu consigo colocar um monte de massa. Se eu guardar a massa assim, né, dessa forma que ela tá aqui, eu coloco embrulhando no plástico filme, então ela fica bem pequenininho, um espacinho. Eu coloco uma massa em cima da outra, então ocupa menos espaço na geladeira, um monte de massa diferente de cookie. Então quando eu tenho muita encomenda, eu normalmente faço assim. Mas que nem aqui na live, ou quando alguém pediu, algum amigo, não sei, pediu alguns cookies pra mim fazer, ou quando eu vou fazer pra mim mesma, aí eu normalmente já faço e guardo na geladeira já boleado, porque vai ocupar mais espaço, né, e não vai poder colocar um em cima do outro. Então eu faço dessa forma, tá? Então dessa vez eu vou fazer diferente, eu não vou bolear, eu vou fazer uma parecer mais rústica. Então eu vou fazer assim, deixa eu mostrar a balança aqui pra vocês. Eu vou ir colocando pedacinhos de massa aqui na balança e não vou apertar, tá vendo? Eu vou colocar só uns pedacinhos e em cima de pedacinho, até dar o peso que eu quero. Eu quero fazer uma parecer mais rústica. Não vou rechear esse cookie não. Você pode rechear se você quiser, mas esse cookie eu não vou rechear. Todas as minhas receitas vocês conseguem rechear, tá? Porque como eu disse, que a moça estava falando lá sobre o método que eu uso, todas as massas elas ficam muito gostosas, muito saborosas, muito fácil de trabalhar, muito fácil de rechear. Então se alguém quiser rechear, vocês podem rechear sim. Pode rechear com cream cheese, um brigadeiro branco, um brigadeiro de limão, beijinho, o que vocês acharem que combina de sabor. Mônica, eu meti a fazer cookies e fiz no tamanho de 100 gramas. 80 gramas de massa, 20 gramas de recheio. Será que eu fiz certo? Eles ficaram muito altos. Eles não ficaram muito altos. E eu gosto deles mais altinhos. Tá bom essa quantidade de recheio por quantidade de massa. Você poderia até colocar mais recheio. Se eles não ficaram altos, talvez seja um método que você usou para confeccionar. Talvez você tenha errado alguma etapa. Não sei que receita você usou. Não sei se você fez que nem eu fiz, foi alguma coisa na confecção. Claro que pode ser a temperatura do forno também, tem várias coisas que pode ser. Tá vendo, gente? Eu tô indo de migalhinhas. Esse método aqui que eu tô fazendo, esse tipo de boleagem aqui, o cookie ele vai ficar com uma aparência mais rústica. Algumas pessoas gostam muito. A desvantagem é que leva mais tempo, né? Porque você fica aqui catando pedacinho de massa e pedacinho de massa, pedacinho, pedacinho, pedacinho. Então se tiver uma produção bem grande é um pouco chato. Um pouco chato mesmo. Você fica pegando pedacinho de massa e colocando aqui. Mas tem muita gente me perguntando desse tipo de cookie, né? Que é um cookie com uma aparência mais rústica, umas dobrinhas, umas coisinhas assim. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou gravar uma aula também no curso sobre isso. Vou fazer vários tipos de modelagem com a mesma massa. Vou colocar lá. Sobre o curso, gente, sempre que eu tenho alguma ideia diferente, alguém me pergunta alguma coisa que eu acho interessante, eu vou lá e coloco no curso, tá? Então, sempre que possível eu coloco aulas novas, coloco conteúdo novo lá pra vocês. E quem quiser saber mais sobre o meu curso de cookies, né, como fazer cookies divinos, é só entrar no meu site, monicarochacookies.com.br, que tem mais informações sobre os cookies, tá?
Lá eu ensino não só várias receitas de cookies, vocês vão aprender como congelar os cookies, como assar o cookie, a diferença de assar um cookie congelado e um cookie que não foi congelado, eu faço, mostro pra vocês como é que fica. Tem várias receitas, receita de recheio, como armazenar o cookie. Tem muita coisa, conservação, como descobrir a data de validade do cookie. Ensino a montar a receita também, então vocês não ficam mais escravas de procurar receita na internet, vocês podem simplesmente olhar, assistir a aula e vocês mesmos criam suas próprias receitas, do zero. Com quantas gramas você está pesando? 70 gramas. Fazer cookies com 70 gramas. Eu vou colocar de novo, gente, a lista de ingredientes. Cheguei atrasada. Poxa, Ana. Aqui a lista de ingredientes para vocês, tá? Então quem não viu no começo, pode pegar agora. Vocês podem tirar um print. Lembrando que essa live ela fica salva aqui para vocês por 24 horas e depois ela vai pro curso. Então só os alunos vão ter acesso às aulas, tá? Então, olha, eu não vou apertar, então ficou com vários buraquinhos. Aqui, ó. Ficou com vários buraquinhos, ficou meio deformadinho, ficou, sabe, uma aparência bem mais rústica mesmo. Deixa eu até tirar a tela, depois eu abro de novo pra vocês verem. Depois colocando de novo. Aqui, ó, tá vendo, gente, como ficou? Eu não boleei, tá? E eu vou colocar dessa forma aqui, eu vou levar na geladeira dessa forma, tá vendo? E vou assar com ele dessa forma. Então a aparência dele depois de assado vai ser bem mais rústico do que o cookie que eu normalmente faço, né, que é boleado. Muito obrigada, querida. De nada, meu bem. Deixa eu voltar aqui a tela. E agora eu vou repetir esse processo até finalizar toda essa massa aqui. Vou tirar umas fotos depois também para vocês verem que ficou rosa esse cookie. Esse não tem recheio, mas vocês podem rechear, tá? Vocês podem fazer ele recheado sim, se vocês quiserem. Tem algumas receitas de recheio no meu canal no YouTube, quem ainda não conhece pode ir lá ver. Eu tô começando agora a fazer mais vídeos pro YouTube, né? Então tem pouca coisa lá ainda, mas já tem receita de recheio. Já tem um conteúdo interessante lá. Dicas de venda também, né? E é isso, gente. Ó, já dava pra mim ter terminado a massa, ainda tô no segundo cookie. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem pra mim depois que terminou a live, outros dias. Quando vocês forem fazer cookie, gente, ficou com dúvida, não tá com certeza se faz isso ou se faz aquilo, é só mandar mensagem pra mim. Você só pegou montinhos de massa e foi grudando. Isso, exatamente. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho a minha massa aqui, né? Eu peguei um pouco. Eu tô beliscando, tá vendo? Eu pego um tiquinho de massa e taco aqui. Dou outra beliscadinha, outro tiquinho de massa e taco aqui em cima. E tô indo assim, tá? Então a aparência dele vai ser bem mais rústica do que normalmente ficam os meus cookies. Tá vendo? É dessa forma que eu tô fazendo. Você usa cream cheese direto ou faz recheio? Eu normalmente faço recheio, mas você pode usar direto também. Os dois dá certo. No cookie de limão, o cream cheese combina bastante o sabor. Fica muito bom. Cream cheese vocês podem fazer um brigadeiro com eles. Eu gosto bastante de fazer brigadeiro também com cream cheese. Pode tacar direto. Pode adicionar alguma coisa no cream cheese para dar sabor, né? Não ficar só o sabor do cream cheese. Vocês podem fazer isso também. Tá vendo, gente? Eu só tô tacando pedacinhos. Pedacinho, pedacinho. Eu nem tô apertando muito quando tô colocando aqui, só mais pra grudar.
Esse cookie fica azedinho? Não fica não, tá? Principalmente se fizer com limão siciliano, que eu fiz, não fica azedinho. Ele não fica doce, não é aquele cookie, nossa, que doce, quanto açúcar, tá? Mas ele não fica azedinho, isso vai dar pra criança e a criança vai gostar também. E é assim, é isso, gente. Vai enfiando uns pedacinhos assim que der. E eu vou fazer isso até terminar a massa, né? Então deixa eu já explicar o que eu vou fazer assim que eu terminar de bolear toda a massa. Pra que vocês não precisem me ver boleando todas as bolinhas de cookie. Eu vou colocar todas os cookies aqui, que está coberto por plástico filme. Depois eu vou pegar e levar na geladeira, vou cobrir com plástico filme, levar na geladeira. Eu vou deixar na geladeira por 24 horas. E amanhã, às 3h30, no mesmo horário de hoje, eu volto aqui com vocês e a gente faz uma live assando esses cookies, tá? Então eu vou assar, vou mostrar como que assa, a temperatura, o tempo. Vou abrir um para vocês verem como ficou no meio. Mas fazendo dessa forma o recheio não ia vazar porque são boleados. Fazendo dessa forma, você faz assim. Você pega menos massa. Faz que nem normalmente eu faço, né? Você faz o disquinho, coloca o recheio, fecha. E você vai ter uma bolinha, né? Uma bolinha boleada. Aí você começa a colocar, nessa bolinha você começa a colocar os pedacinhos em cima. Igual eu tô fazendo aqui, sabe? Aí você vai colocando um monte de pedacinho em cima. Então ele vai ficar com a aparência mais rústica, sem comprometer de vazar recheio, tá? Porque se fizer só dessa forma que eu tô fazendo, sim, realmente o recheio iria vazar. E aí, vocês estão gostando da aparência dele dessa forma? Dá pra ver algumas raspinhas de limão também. E a cor, vocês já estão vendo rosa? Ainda não tá rosa pra vocês. Tá muito rosinha, gente. Tá uma graça essa cor. Me lembra quarto de nenê. Aqui, ó. Mais um. Colocando aqui. Entendi. Gratidão. Por nada. Existem várias formas de você modelar os cookies, tá? Eu normalmente só enrolo, que nem se eu estivesse enrolando um brigadeiro. Tem essa forma aqui, mas existem outras também. Eu vou pegar uma massa, eu vou fazer uma massa, vou dividir essa massa em vários pedaços, várias partes. E cada parte eu vou bolear de uma forma diferente. Aí eu vou mostrar a foto pra vocês vão ver como é que fica. Com a mesma massa, o mesmo cookie, consegue ter várias aparências diferentes. Fala pra mim, gente, vocês gostam mais dos cookies mais altinhos ou dos cookies mais baixinhos? Mais achatadinho? Eu acho interessante isso, porque às vezes vem algumas pessoas e falam pra mim que o cookie de verdade, o cookie americano verdadeiro, ele é bem achatado, e como eu não é de verdade. Mas se vocês forem ver nos Estados Unidos, as padarias, né, as bakeries que mais vendem, todos os cookies são altos. Podem ver. Procurem em Nova York. Rústicos e altos são os que mais vendem. Principalmente em Nova York, que tem as padarias, né, os bakeries mais famosos de cookies. São todos rústicos e altos. Ai, que legal, vocês concordam comigo. Ficaria legal com um pouquinho de corante rosa também. Você pode pôr se você quiser. Eu prefiro usar ingredientes naturais. Mas se vocês quiserem usar corante, pode usar corante também. Ocasionalmente eu uso corante em algumas receitas.
Tem receita que não tem como, que nem um red velvet, né? Pra ele ficar realmente aquele vermelhão, tem que tacar o corante, senão não fica. Mas esse aqui, como é um rosinha bem clarinho, dá pra fazer com a groselha. Não precisa ser só groselha, tem outras frutas que deixariam vermelho. Que deixariam esse rosinha, né? O cranberry, por exemplo. Isso aqui é difícil achar um cranberry, né? É caro. E se pegar um montinho de massa e não bolas, e só dar uma apertadinha. Deixa eu ver. Acho que eu não entendi a sua pergunta, desculpa. Se pegar um montinho de massa e não bolas. Como assim? Se eu pegar um pouco aqui de massa, dar uma apertadinha assim, só assim, você poderia fazer também. Tipo isso. Não parece tão bonito. Se foi isso que eu entendi, foi isso que eu entendi da pergunta, tá? Se não foi isso, você me pergunta de novo, desculpa. Se nesse momento que vocês estão fazendo esses pedacinhos, vocês pegam um pedacinho e deixam ele bem redondinho, vai ficar bem marcado que ficou redondinho depois de assado também, tá? Então deixa umas pontas aleatórias. É porque trancou. Ai, desculpa, eu ainda não tô entendendo. Trancou o quê? Trincou? E assim, gente, todas as rugosidades que ficar na superfície do seu cookie agora, na hora que você modela, vão ficar no final. Então, não gosto, quero ficar liso, você boleia como um brigadeiro, ele vai ficar lisinho. Não, eu quero rugosidades, então você deixa do jeito que você quer que ele fique no final, tá? E dessa forma que você vai conseguir mudar a aparência do seu cookie, sem ter que mudar a estrutura, sem ter que mudar a massa. Isso aqui só é um pouco cansativo de fazer. Pode bolear assim, tá? Pode bolear. Eu tô mostrando só um jeito diferente, porque muita gente me pediu recentemente sobre esse formato, tá? De modelagem. Então, por isso eu tô fazendo essa live aqui mostrando pra vocês. Mas se quiser só enrolar e bolear... Na verdade, eu acho que eu vou até fazer alguns, porque depois a gente compara, né, a aparência. Eu vou fazer alguns só boleado. E é isso, gente. Se vocês já estiverem enjoadas, eu posso fechar a live e continuo aqui. Assim que eu terminar de bolear toda a massa, eu mostro pra vocês, tá? Eu vou tirar foto, eu vou compartilhar nos stories pra vocês. Mas aqui é só fazer isso aqui por toda a massa, toda a receita. Não tem segredo. Só é bem mais cansativo fazer dessa forma, ainda falta 10 gramas. Cinco gramas. Obrigada, amor. De nada. Mais uma olhadinha. Agora eu vou fazer 3 com outro formato. Ainda com o mesmo tamanho.
Preciso carregar o celular 11%. Obrigada pela live. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Ficou lindo. Obrigada. Fofo demais fazer esse formato rústico. Sofro demais para fazer. Ah, isso. Nossa, nada cansa, né? Olha, gente, aqui é um boleado. Olha a diferença quando eu coloco os dois aqui, ó. Deixa eu vir mais perto para vocês verem aqui, ó. Ó, a diferença. Tá vendo? Ó, o boleado, que eu normalmente faço assim. E olha o rústico. Viram a diferença? Na hora de assar vai dar essa diferença também. Mas aí vocês estão vendo, né? O tempo que eu tô levando pra fazer cada bolinha de cookie, o tempo que eu levei pra fazer essa daqui, né? Tem uma forma de fazer o rústico sem cebolinha, sem bolinha? Tem um... Na Coreia, se eu não me engano, eles fazem assim, olha. Eles juntam a massa, né? Depois eles pegam e enfiam os dedos assim, ó. Pra ficar todo deformado. Aí eles fazem dessa forma. Não fica tão bonito quanto esse rústico aqui, mas fica bem mais rústico do que o boleado. Aí eles fazem assim, tá vendo? Eu acho um pouquinho feio porque fica marcado, dá pra ver que eu enfiei meus dedos aqui. E eu não quero comer uma coisa que fica nítido que alguém enfiou o dedo ali, sabe? Mas existe, tem essa possibilidade também. O da direita é melhor. E na hora de assar, gente, não vai ter alteração, tá? Vai ser da mesma temperatura pelo mesmo tempo. Mesmo com o formato do cookie sendo diferente. Se pegar um pouco de massa e dar uma apertadinha sem bolear, acho que ficaria rústico. Quando a gente for assar, gente, tem esses rústicos aqui, o que acontece com a massa? Até esse daqui, né? A massa ela não fica tão alta como ela tá aqui, né? Ela dá uma achatadinha quando a gente assa. Porque ela dá uma derretidinha. Mesmo que ela fique alta, mesmo bem estruturada, ele vai abaixar um pouquinho. Se o seu rústico não for muito rústico, bem nítido, bem definido, essas rugosidades aqui em cima dele, eu não sei que palavra aqui que chama esses buraquinhos, né, que fica de rústico, na hora que você for assar ele pode ficar liso. Então tem que ser bem marcado mesmo, pra na hora que assar não desaparecer esse rústico. Tô fazendo cookies com 70 gramas. Vocês podem fazer cookies com o tamanho que vocês quiserem também. Ó, não precisa ser 70 gramas. Aqui, gente, olha a diferença. Não dá pra me virar muito, senão cai, mas olha a diferença. Demais, né? Eu vou fazer um da forma do coreano também. Muito massa. Que eu acho feinho, que fica marcado os dedos. Esse daqui. Não tenho certeza agora se é coreano ou japonês. Mas eu gosto bastante dos cookies orientais. Porque eles sempre fazem os cookies maiores. Os clientes preferem os rústicos. Bom, se você oferecer as duas opções, eu acho que eles iam preferir os rústicos mesmo. Mas se você só vender um boleado, eu acho que aí chama mais atenção, né? Mas tem como chamar mais atenção de outras formas, trabalhando bem a marca, uma embalagem bonita, bem feita.
Aqui os jeitos de colocar mais aqui assim, pra vocês verem melhor. Sinto muito. Aqui, olha, agora sim, gente, ó, 3 jeitos diferentes. Você é demais. Ah, obrigada. Acho que eu vou fazer uns mais achatadinho. Deixa eu pegar 70 gramas também. Igual o que eu fiz do cookie de beijinho. Fica mais achatadinho. Então, gente, essa live tá boa, hein? Meu Deus, onde vocês vão achar conteúdo assim? Ó, esse daqui eu vou fazer mais achatadinho. Fiz um disco. Vou fazer mais 2. E tá bom, 4 tipos de modelagem, gente? 4 tipos, tá bom? E amanhã a gente assa. Vou tirar umas fotinhas antes de levar na geladeira. Fica bem bonito. Cinco, 70, pronto. Esse aqui vai ser o último que eu vou modelar aqui. E depois eu vou levar pra geladeira. Tão ótimos, estão lindos. Eu vou mostrar melhor pra vocês aqui como tá ficando. Aqui. Olha, aqui, gente. 4 tipos de modelagens diferentes. Tá? Então agora é só cobrir com plástico filme, levar para a geladeira, 24 horas na geladeira. E amanhã a gente vem assar esses cookies, vamos ver a diferença entre eles, qual ficou mais bonito, qual não ficou tão bonito assim, qual
qual vocês iam achar mais atraentes para comprar, né? Se vocês fossem clientes, qual vocês iam preferir comprar, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês e até amanhã, nesse mesmo horário, tá? 3h30 amanhã a gente vai assar esses cookies aqui e vamos ver como é que ficaram, tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo hoje. Até amanhã!